Veja no ICL Notícias, segunda edição. Anistia para golpistas. A luta contra os golpistas não acaba. PL da dosimetria vai para o Senado, enquanto o governo Lula promete veto. Quem fica e quem sai? Após tumulto na Câmara, deputados discutem hoje cassações de Glauber Braga e Carla Zambelli. Exclusivo ICL. Ministro Dias Toffoli do STF viajou em avião associado a chefe do PCC. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição, desta quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Nós estamos ao vivo pelos canais do ICL e também dos nossos parceiros e vamos juntos até às 7 horas da noite. Olá, Chico Sá, boa tarde para você. Boa tarde, aqui nessa ressaca democrática, né, mais uma vez, é uma ressaca imposta pelos poderes, pelos acordos de Brasília, mas algo muito triste, né? Muito. Saber que está na mão dessa gente que nunca vai ter um período mínimo de democracia plena. Sempre vem um hecatombe como essa, comandada de dentro da cadeia. A gente esquece que essa operação ela começa dentro da cadeia, igual ao salve do PCC. Porque é um condenado, é um criminoso, está condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. Ele dá o salve para essa operação de redução da pena, já que aquela questão da anistia não passava direto. Vamos bolar uma outra forma de conseguir a mesma coisa. Então, dá esse salve, o Paulinho da Força pega, junta com o comando da Câmara, com o Supremo, com tudo, e resultado, diminui a pena de um criminoso. É terrível. Se fosse por sistema carcerário por inteiro, você até podia ser contra, mas olha, é uma lei que vale para o país inteiro. Agora, uma lei feita para um criminoso só é complicado. Tudo isso para aliviar para golpista. É isso que dói. Depois de séculos que a gente conseguiu, uma vez na vida, punir o golpismo, militares, civis, todo mundo que estava enrolado, vem isso e acaba com qualquer ideia. Hoje eu vi o historiador Carlos Fico, que tem um belo trabalho sobre as anistias que foram dadas ao longo da nossa história, e ele diz mais ou menos ali que poxa, chegou a sonhar que dessa vez ia passar sem anistia? Não, porque essa tal de dosimetria ela é uma anistia. Não tem o mesmo nome, mas na prática é a mesma coisa. E vamos combinar, né, Chico? A gente passou o ano todo falando em anistia. Assim, parece que esse é o único problema do Brasil. E de fato foi, né? Foi, conseguiram. Eles, foi. Conseguiram. Impressionante. Conseguiram. É a manobra mais vergonhosa da história do país, porque fez todo mundo sonhar com uma ideia de que, não, pela primeira vez na vida, não teremos anistia. Tivemos. Aprovada ontem, 4 horas da manhã, na sessão Corujão da Vergonha, né? Aprovada, e tá aí. O cara não vai ficar, quase não vai esquentar a cama lá na cadeia. Não, é impressionante. Vamos até Brasília, então, né, conversar com a nossa querida Heloísa Vilela, porque ontem a Câmara aprovou, né, como a gente está comentando aqui, o PL da dosimetria, que agora vai precisar passar pelo Senado. Oi, Elo, boa tarde para você. Conta pra gente como é que foi esse placar, hein? Boa tarde, Roberta. Pois é, muito triste, desanimador o que a gente está vendo.
uma maioria forte aqui na Câmara aprovou esse projeto, que seguiu para o Senado imediatamente. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça vai discutir essa proposta certamente na quarta-feira da semana que vem. O presidente da CCJ lá no Senado já escolheu o relator, que será o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina. A gente sabe as posições políticas que ele tem, é um senador muito, muito afeito às causas da extrema-direita, então ele vai defender esse projeto com certeza, porque está tudo acertado. E aí ele vai ser votado no Senado, praticamente garantida a aprovação desse projeto por lá, e aí ele seguirá para a mesa do presidente Lula para ele sancionar, aprova ou não aprova. Ele pode demorar um tempo com esse projeto na gaveta, adiar um pouco essa decisão, mas ele vai ter que tomar uma decisão. E aí é que entra o grande problema, a meu ver, até onde a gente já entendeu, existe um acordo com uma boa ala do STF para caso chegue lá uma discussão a respeito da constitucionalidade dessa lei, ela ser aprovada. Então, é um momento muito complicado, discussões existem há bastante tempo. Houve um momento em que um representante do Supremo procurou um representante aqui do Congresso para discutir um texto que desse anistia para os bagrinhos, como a gente chama, e permanecessem presos os grandes líderes, mas os representantes aqui disseram, peraí, vocês posaram de heróis, condenaram todo mundo, agora vão querer que a gente aqui no Congresso passe uma medida dessa. Bom, fato é que isso foi abandonado e houve essa outra costura aí, da qual o Paulinho da Força fez parte, e que chegou aqui agora e teve essa aprovação ontem. Então, é desanimador a gente ver esse processo de tanto, a gente acompanhou tanto a lição histórica, cada passo desse julgamento, para a gente ver isso ser jogado fora. A gente tem que brigar para que isso não aconteça. É difícil não desanimar, mas eu ouvi também de deputados combativos aqui na Câmara que isso é resultado do medo desse grupo da direita e que a gente precisa continuar brigando. Por isso é importante essa manifestação que está sendo programada para domingo, justamente uma manifestação para dizer um sonoro não para esse projeto de anistia light. Pois é, o placar foi de 291 votos a favor e 148 contra. E como disse a Elô, gente, o bolsonarista Esperidião Amin será o relator do projeto lá no Senado. Só que aí o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, ele defendeu que o PL da dosimetria fosse votado diretamente pelo plenário. Mas Otto Alencar protestou e conseguiu levar a proposta para a CCJ. Alencar disse ainda que a votação pode ficar só para o ano que vem, já que senadores podem apresentar pedidos de vista ao relatório apresentado por Esperidião Amin. Vamos ouvir o senador Otto Alencar. Sempre que se lê o relatório, naturalmente pedido de vistas, e o pedido de vista pode ser coletivas para votar depois, mas eu conversei com vários senadores, inclusive com o presidente Davi Alcolumbre, que queria votar ontem no plenário, que eu não aceitei. Essa matéria precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico, eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Esperidião, ele vai trazer o relatório e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana, e não vai ter condição de votar esse ano. Ficaria para depois do recesso. Nossa, quer dizer então que o Alcolumbre queria votar ainda ontem, Elô? Ia virar o quê? O corujão do Senado? É isso? Exatamente, a votar às 5 horas da manhã, talvez, né, para passar rapidamente. Mas
essa fala do senador Otto Alencar é exatamente o que eu relatei para vocês ontem, que eu tinha conversado com ele, e foi justamente isso que ele falou. Ele pessoalmente é contra, mas ele é presidente da comissão. Ele falou: eu não vou fazer campanha, boca de urna, nada disso, mas eu, como senador, tenho a minha posição. Como presidente da comissão, eu tenho que submeter isso aos representantes na comissão. Agora, ele deu a letra ali, né? Pode ter pedido de vista, pode adiar isso para a semana seguinte, e esse adiamento para a semana seguinte torna inviável votar ainda esse ano, e isso seria bastante interessante, porque daria tempo para que a sociedade se organizasse para dar um sonoro não a essa proposta e pressionar o Senado para que não aprove isso. A gente sabe que a opinião das ruas é a única coisa que realmente bota medo nos políticos. Ano que vem é ano de eleição, ninguém quer ficar mal com o eleitorado. Então é importantíssimo que haja essa resposta vinda da sociedade para dizer: peraí, não, anistia não é isso que a gente quer. A maioria da população brasileira é contra dar uma saída para esses golpistas. Chico, é rua. É rua, está marcado já as organizações, né, de mobilização popular ligada as siglas de esquerda já marcaram para próximo domingo em São Paulo, será no MASP a partir das 14 horas. Agora, tem uma situação interessante com essa relatoria que ficou na mão do Espiridião Amin. Ele está brigando com o Carluxo, brigando com parte do bolsonarismo por uma vaga ao Senado em Santa Catarina. Tem uma treta aí. Tá lá. Ou seja, o que só melhora para o Espiridião Amin, que pode conseguir: olha, eu vou tocar o projeto para livrar teu pai da cadeia, mas você vai ter que negociar comigo essa vaga do Senado. Então o Espiridião Amin tem mais um trunfo na mão. Eu creio que a escolha do Alcolumbre tenha sido pensando nisso. Vou favorecer o Bolsonaro e também o Espiridião Amin, porque aí eles negociam essa confusão lá em Santa Catarina por uma vaga no Senado. Que o Carluxo é um vereador do Rio de Janeiro, que já não faz nada para os cariocas, sai para não fazer nada para os catarinenses. Mas os catarinenses gostam dessa gente, não sei o que tem na cabeça, fazer o quê, né? Mas o Espiridião Amin pode dar uma bela tacada também, se quiser. Fazer uma vingancinha. Eu não acredito, porque todo mundo, a essa altura, já está muito empenhado em anistiar todo mundo, que a palavra é anistia. Dosimetria é para enganar besta, né? Dosimetria. É a nova embalagem da anistia. Nova embalagem, exatamente. Ali era de 1 quilo, botaram ali 950 gramas e querem enganar a população. Então, eu creio que essa altura tem que ser rua e nada mais. É isso, né, Elô? E essa observação sua, Chico, é muito importante, porque isso pode livrar a gente de mais um Bolsonaro chegando aqui no Congresso. Se for essa a negociação do Espiridião Amin para relatar essa matéria e tirar o Carluxo da jogada. E olha só, pode ser. O líder do governo no Senado, o Randolph Rodrigues, ele afirmou à rádio CBN que, caso o texto aprovado na Câmara sobre a dosimetria nas penas para os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro seja aprovado também pelos senadores, o presidente Lula vai vetar a proposta. Randolph destacou que o objetivo do governo é derrotar o texto ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Já no entorno do presidente, há um entendimento de que Lula deve marcar posição política sobre o assunto, mesmo com risco do veto ser derrubado pelo Congresso Nacional. Antes, o petista espera a decisão do Senado, sobre a condução do projeto e acredita que, posteriormente, haverá rejeição no Supremo Tribunal Federal. Elô, de novo, tudo desemboca no STF, né? Olha, Roberta, eu acho que é óbvio, né, que essa será a postura do presidente Lula. Não faria o menor sentido essa altura do campeonato, depois de tudo que ele passou e que o país passou, que ele fosse assinar embaixo de um absurdo desse. Agora, voltar para o Supremo Tribunal Federal não é garantia de que isso seja derrubado, absolutamente, porque existe toda uma concertação, ao que tudo indica, para que essa seja a mudança e que seja aceita por lá. Então é justamente por conta desse, aparentemente, acordão
com o Supremo com tudo, como diz o texto publicado hoje pelo Luiz Costa Pinto no site do ICL, que a gente vai fazer um programa especial. Aqui, assim que acabar o N2, a gente vai entrar direto e fazer um programa especial só sobre essa suposta grande articulação que parece que vai aprovar de alguma maneira essa anistia light para os que tentaram um golpe de Estado nesse país, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Pois é, e um dia depois do governo sofrer um novo revés na Câmara, o presidente Lula tratou de minimizar as sucessivas derrotas da gestão dele no Legislativo. Lula admitiu que há desavenças entre o Executivo e o Legislativo, mas defendeu que isso, abre aspas, é coisa da democracia. A declaração foi hoje durante um evento sobre obras do PAC. Vamos ver. Eu estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é próprio da democracia. A gente estava desabituado a isso, sabe? Esse país está mudando para melhor. Vocês não me viram em nenhum momento xingando o outro, dizendo que o outro... Não, eu vim aqui para governar. Eu digo sempre, eu sou grato ao Congresso, porque com toda a divergência, nós aprovamos tudo o que a gente queria. Tudo. Nem 100%, mas às vezes 80%, 70%, 90%. E aí, Chico, o que você achou dessa fala do presidente Lula botando panos quentes aí? Olha, é claro assim, que quem perde mais é o país inteiro, não é só o governo, mas o governo também perde, né? O governo tem 130. Ontem, juntando todo mundo, ontem chegou a 148 porque um ou dois passantes ali resolveram votar, porque essa vergonha é tamanha que, mesmo sendo pessoas que não gostam muito do governo, parlamentares... Em um minuto de consciência... Em meio segundo de consciência, viram, não, o Hugo Mota aqui exagerou. Já é demais. Já é demais. Então, essa conta do governo, de quem vota com o governo, subiu para 148. O Lula, claro, joga ali na diplomacia para não incendiar mais ainda o clima e tentar aprovar aí uma coisa ou outra que falta até o final do governo. Passou muita coisa que interessava, como reforma tributária e outros penduricalhos, mas é uma derrota. É uma derrota para todo mundo. Quem pensa em democracia, quem pensa em alguma decência nesse país, está derrotado. Nosso ânimo aqui é de derrota, por isso que vamos tentar reverter, contando com a força popular de rua. É isso, né, Elu? Agora, o que acontece é que o Executivo também já percebeu que nada é combinado, né? E ele é surpreendido a todo momento, principalmente com esse presidente da Câmara chamado Hugo Mota, né, Elo? Exatamente, ele teve aqui uma sequência de surpresinhas ao longo desse primeiro ano dele de mandato, que realmente mudaram muito a opinião que se tinha no começo do mandato dele para o que se tem agora, né? Ele tem tomado atitudes que surpreendem todo mundo de uma maneira bastante negativa, e ele tem ouvido isso nas mídias sociais que ele tanto preza. Ele postou ontem uma explicação fajuta para o que ele fez aqui na Câmara dos Deputados, aquela violência toda que a gente viu, e imediatamente as respostas que ele teve foram assim, mais de 90% dos comentários eram negativos com relação a ele. Então, o que ele está criando aqui dentro é bastante complicado. A gente viu hoje o dia inteiro aqui na Câmara um clima horrível, de muita vigilância, de muita policiamento de uma maneira que eu nunca vi. A entrada do anexo da Câmara fechada com grade, policiais do lado de fora. A gente vem andando pela Câmara um excesso de policiamento, portas que estão sempre abertas. Hoje só tinha um trecho aberto para passar uma pessoa de cada vez. É realmente impressionante o clima de insegurança, como se fosse acontecer um atentado terrorista aqui a qualquer momento. Só faltou ele colocar detetor de metal em cada uma dessas portas,
para todo mundo passar 50 vezes na segurança, como viveram os Estados Unidos desde que houve o atentado do 11 de setembro lá, em 2001. É uma loucura o que a gente viu hoje. Então a gente chegou aqui, assim, a gente não podia entrar no plenário, agora ele liberou a entrada no plenário, né? A irmã do Glauber Braga, que veio acompanhar a sessão, né, de cassação do irmão dela, não pôde entrar. Assim, é um clima inacreditável que todo mundo hoje se surpreendeu. Os jornalistas que trabalham aqui, que são do comitê da Câmara, pediram uma reunião com o Hugo Motta hoje para esclarecer o que está acontecendo, porque é um clima de violência, de ditadura que a gente nunca viu. Então há que se explicar e há que se modificar isso. Não é possível deixar isso dessa maneira. Pois é, falando sobre o dia de ontem, Elô, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, ele registrou um boletim de ocorrência, né, contra o presidente da Câmara, o Hugo Motta, e a Polícia Legislativa, após ser retirado à força da cadeira da presidência da Câmara. As deputadas do PSOL, a Sâmia Bonfim, a esposa do Glauber, e também a Célia Chacriabá, também registraram um BO. Os 3 parlamentares vão acionar a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Superior Eleitoral por lesão corporal e violência política de gênero. De volta à Câmara hoje, Glauber Braga chamou Hugo Motta de covarde. Vamos ouvir. O presidente Hugo Motta é um covarde, é isso que ele é. Ele é um covarde. As pessoas durante a sua vida, não adianta a gente esperar que saia coragem de onde a marca é a covardia. Hugo Motta tem como marca da sua trajetória a covardia. Então eu não vou esperar coragem, porque ele tem como marca de vida a covardia, que foi o que ele demonstrou no dia de hoje. Agora ele tem que responder por aquilo que ele fez. São muitas respostas esperadas do presidente da Câmara, né, Heloísa Vilela? Mas muitas respostas. E covarde ficou barato, né? Porque ele está numa situação complicada, não quis ir mais além nos adjetivos. Porque covarde é o mínimo, né? A essa altura, até a última traíra lá do açude da Lama, que é um açude lá na cidade de Patos, já sabe quem é Hugo Motta. Espero que a Paraíba dê uma resposta nas urnas e não reeleja esse rapaz. Que o papelão dele em Brasília, como presidente da Câmara, está superando o mentor intelectual dele, que é o Eduardo Cunha. Nossa, eu fico com... Sabe que imagem que E ele fica na já minha cabeça? está ouvindo conselhos... Vai lá, Elô. Ele já está ouvindo conselhos de pessoas próximas que estão dizendo exatamente isso. Olha, você se cuida, viu? Porque ano que vem é ano eleitoral. E o seu estado votou maciçamente no presidente Lula. Se você tomava cuidado. A impressão que a gente tem é que ele está passando todo o pacote de maldades agora esse ano para ficar livre no ano que vem para fazer a campanha mais tranquilo, né? Pois é, Elô. Pode ser essa a estratégia dele, né? Vou ser o mais imoral, ilegal e irresponsável e antidemocrático até o Natal. Depois eu tomo um banho de loja aqui e me apresento para os eleitores como alguém que é a favor da Paraíba. Porque esse sujeito ele vive na Faria Lima. Ele almoça, janta, toma café, lanche da noite, o chá para dormir, ou o uísque, que é o caso dele, na Faria Lima. Ele só ajuda banco eu não sei de um projeto dele que ajude os eleitores dele lá do sertão da Paraíba. E, Elô, teve protesto por aí hoje? Teve muito, viu? Porque durante umas 2 ou 3 horas, um grupo grande de pessoas ocupou aqui uma área da Câmara, aguardando a chegada do Glauber Braga e justamente fazendo um protesto, exigindo a permanência dele, exigindo que o mandato dele seja mantido e não seja cassado. A gente sabe que isso é um jogo de cartas marcadas, mas era preciso haver essa manifestação. As pessoas têm que vir aqui dizer, e foi forte, viu? Foi bem forte o protesto. Pois é, e olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu que Carla Zambelli, do PL, deve perder o mandato de deputada federal após ser condenada. Não acredito. Pois mesmo? Condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 32 votos pela cassação e 27 contra. O resultado contrariou Diego Garcia, o relator do processo, que elaborou um parecer defendendo a parlamentar. Defendendo o indefensável, né, Meu Deus do céu. É melhor defender o goleiro Bruno já direto, né?
E a votação no plenário, minha gente, Agora deve acontecer ainda hoje, tá? Só finalizando aqui, Elô, quando os deputados decidirão se caçam Zambelli e também o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL. Vai lá, Elô. Agora, não foi surpresa para ninguém que tem um pouquinho mais de informação essa aprovação da cassação nela na CCJ. A gente sabe que a CCJ é dominada pela direita, então não vão aprovar a cassação. Mentira, já existiu um acordo. Durante essa semana foram trocados 5 parlamentares do União Brasil para colocar outros que votariam a favor da cassação da Carla Zambelli para cumprir o acordo que foi feito com o Hugo Mota, que foi feito com o Ciro Nogueira, que foi feito com o Rueda, né? Para todo mundo cumprir o papel bonitinho. É isso que a gente vai fazer. Vamos caçar a Zambelli, mas vamos ter essa anistia light e vamos caçar o Glauber Braga. Então está tudo dentro dos conformes e dos acordos que se faz nessa casa. Por isso que foi aprovada a cassação dela na CCJ. Caso contrário, não seria de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do impeachment, outro assunto aí que está dando o que falar, porque o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu um ponto da liminar dele, tá? Sobre a lei do impeachment. O decano suspendeu hoje a exigência para que apenas o PGR, que é o Procurador-Geral da República, apresente o pedido. Com isso, volta ao que era antes. E qualquer cidadão pode apresentar o pedido de impeachment de ministros do STF. Tem aquele jargão, né? Sentiu, Galvão. Seria isso, Elô? Não sei, Roberta, a impressão que a gente tem é que isso também faz parte de um grande pacote de entendimento entre o Legislativo e o Judiciário. Então, o ministro Gilmar Mendes jogou essa liminar na semana passada, que chocou muita gente, porque a gente comentou muito aqui. Várias medidas da liminar me parecem bastante apropriadas, a gente trouxe juristas aqui que disseram isso também, mas essa específica, que coloca, que dá ao Procurador-Geral da República o direito exclusivo de ser o único que pode apresentar denúncia contra ministros do Supremo para pedir impeachment, nunca foi bem vista por ninguém. É muito absurdo você pensar que uma pessoa só no país inteiro é que tem essa prerrogativa. Então, a impressão que dá é que ele jogou essa liminar com esse ponto bastante conflituoso para dar chance aos parlamentares de se manifestarem, de protestarem, de fazerem toda a sua mise-en-scène, e aí depois ele foi lá e tirou esse ponto agora que todo o jogo está andando, né? A medida está sendo aprovada da anistia light, está sendo aprovada aqui, vai seguir para o Senado. Então, esse jogo todo parece um grande jogo de cartas marcadas com o Supremo, com tudo. É isso que a gente está notando. E acordão para lá, acordão para cá. Acordão gigante. Esse é um dos maiores dos últimos tempos, né? Talvez depois daquele acordão, que é o momento em que surge essa frase com o Supremo e com tudo, que é ali num papo entre o Romero Jucá e o pessoal do Supremo e a Câmara e o Senado, que é ali no impeachment na queda da Dilma. Esse, depois da queda da Dilma, esse é o maior acordão. O texto do Luiz Costa Pinto, ele explica ali e mostra todo o roteiro ali do seriado desse golpe contra a democracia. Mas está lá, tanto que você pega, mal aprova na Câmara, o Alcolumbre já faz eco no Senado. Não vai ter aquela resistência que o Senado tinha se manifestado antes. Então, né? Então vai passar tudo e está acertado. Só a rua derruba essa imoralidade. É isso. Heloísa Vilela, precisamos ir para as ruas para ver se a gente dá uma chacoalhada aí em Brasília, porque, de fato, eles estão nadando, achando que não tem ninguém aqui do outro lado, observando tudo isso. Mas nós estamos de olho. Obrigada, querida. Exato. Bom trabalho por aí, porque eu sei Até que amanhã, pessoal. Vai longe hoje. Obrigado, Elô. Boa noite. Chega mais, Rodrigo. Daqui um minutinho eu vou te dar boa noite. Por enquanto é boa tarde ainda. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Acompanhando aqui os bastidores do que aconteceu em Brasília. Ontem a gente trouxe ao vivo, né? Aquele absurdo, aquele atropelo, aquele gesto autoritário do Hugo Mota. Aquelas agressões. Mas hoje a gente entende que muito mais do que o Hugo Mota tem um acerto maior aí entre vários poderes, né?
E também, Chico, você e a Elô explicavam tudo o que foi acontecendo de ontem para hoje, como que o Senado já deu todos os sinais de que é para aprovar, pôs o Esperidião Amin, que é um bolsonarista, como relator, né? E porque o Esperidião tem também interesse, vai ser candidato ao Senado lá por Santa Catarina. E no mesmo dia o Gilmar Mendes manda um sinal também. Gilmar Mendes retira aquela liminar em que ele colocava limites para o Senado fazer impeachment de ministro do Supremo. É assim, o Gilmar diz, bom... Liminar da PGR, né? Isso, aquela liminar que deixava só para a Procuradoria propor impeachment de ministro. Então é como se houvesse um grande entendimento. O Gilmar, a princípio, estava batendo de frente. Agora, vamos fazer aqui um acordo, não vai ser anistia total, reduz um pouco a pena, o Supremo também recua um pouco, o Senado e a Câmara aprovam redução de pena, mas não dão anistia total, o Bolsonaro fica um pouquinho mais calmo, e o que acontece se o Bolsonaro ficar um pouco mais calmo? Retira o Flávio como candidato, relança o Tarcísio. É o grande esquema. O pagamento total é para isso. É o pagamento. Retirar o Flávio e o Tarcísio. Eu nem acredito no Tarcísio. Eu acredito que vai o Ratinho, porque o Kassab vai sair do Palácio do Palácio dos Bandeirantes. Para coordenar a campanha do Ratinho. Para coordenar a campanha do Ratinho, provavelmente. Então, esse movimento do Kassab indica muito o Ratinho, que é uma candidatura que ele defende há muito tempo. Uhum. Então não vai ser o Ratão, vai ser o Ratinho. E aí as pessoas até me escreveu hoje um jornalista da Argentina querendo entender isso. Mas eu não estou compreendendo. O Supremo está participando disso? Eu falei, uma parte sim. Aí expliquei para ele. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que até no exterior... O Dias Toffoli também, que está acossado agora... Também faz parte dessa turma. Abafou, colocou uma pedra tamanho do Pão de Açúcar em cima do caso da roubalheira do Banco Master. Ele também está nessa mutreta. Nessa bancada... Roberta, por quê? Vamos assim, explicar. Porque é um pedaço do Supremo que tem relações com a direita tradicional do Brasil. Alexandre de Moraes veio da direita paulista, Gilmar Mendes veio do PSDB, o Dias Toffoli não, veio do PT, mas depois traiu, passou para o outro lado. Virou amigo do Bolsonaro. Virou amigo do Bolsonaro. Mas daí, essa turma, essa parte do Supremo quer punir, sim, o Bolsonaro por tudo que ele fez, mas quer deixar uma porta aberta para a direita se reorganizar e enfrentar o Lula nas urnas. Esse o acerto. Agora, vão conseguir tudo que eles querem? Não sei. Uma parte eles estão colocando aí na mesa e está avançando. É o que o Chico falou, concordo totalmente. É o maior acordão, a maior operação política desde a derrubada da Dilma e, de novo, com as digitais de Michel Temer. O artigo do Luiz Costa Pinto conta isso. Personagem central disso tudo. Aquela imagem que a gente até deu risada há alguns meses, do Paulinho ao lado do Michel Temer e do Aécio Neves, que parecia os três levantando da tumba. O Michel Temer levantou da tumba, articulou, levou o Paulinho para conversar com os ministros do Supremo. Está no artigo do Luiz Costa Pinto, está lá no nosso site. Com quem já se dá muito bem. O Paulinho já se dá muito bem, inclusive com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Então, é um grande acordão aí para organizar... Olha aí essa imagem, né? Então, o Temer é o personagem, o articulador disso, para reorganizar a direita para ter alguma chance de confrontar o Lula em 2026. Porque senão eles iam ter que ficar com o Flávio aí e com uns nomes menores que não iam conseguir avançar se o Flávio permanecer candidato. Vamos ver se o Flávio retira ou não. Eu acho, inclusive, rifam o Carluxo em Santa Catarina pela vaga ao Esperidião Amin. Se o Amin aprovar isso no Senado. É o preço também. É o preço também. Fica no pacote. E aí talvez o Carluxo volte para o Rio. Muita coincidência que entre o Esperidião Amin para essa relatoria. É um presente do Alcolumbre para o Esperidião Amin ganhar a vaga no Senado em Santa Catarina. E muita coincidência o Kassab também sair do governo Tarcísio nesse momento. Muita coincidência. Aí quando a gente fala que o nosso judiciário age politicamente, eles reclamam, né? Mais do que politicamente. Eu fico impressionada porque a mensagem que a gente recebe é o seguinte, não sendo anistia ampla e restrita, o resto está liberado. Porque tem outros interesses e outros acordos políticos, Chico. E não é, esquece essa palavra dosimetria. Isso é uma anistia sem o nome de anistia. Eu considero o maior historiador sobre essa questão no Brasil, Carlos Fico. Primeira coisa hoje de manhã, fui procurar as redes, as manifestações dele. Uma tremenda decepção. Ele estava exaltando, porque ele sabe disso
linha por linha essa história, ele estava exaltando muito. O Brasil, pela primeira vez na sua história, vai punir tentativa de golpe. Aí vieram as penas para os militares, para o Bolsonaro, todo mundo, e ele exaltando isso. Hoje ele acorda decepcionado. Isso é uma anistia. Em outras ocasiões também foram travestidas de dosimetria, de diminuição da pena, embaladas com outro rótulo. Mas é a mesma coisa. Foi a anistia possível. Não dava para passar a anistia total que o PL, o Partido Liberal, queria, e eles tentaram muito. Mas ainda quer, né? Ainda quer. Eles tentaram, empurraram quanto deu. Aí estavam sendo deixados para lá, não ia ter anistia nenhuma. Aí o Jair lança o Flávio. Quando ele lança o Flávio, ele diz para o Centrão, alguma coisa vocês têm que me oferecer. E aí o Centrão oferece. Tá aí, redução de pena, tá bom para você? O resgate, o preço do resgate tá legal? Aí vamos ver se o Jair vai retirar a candidatura do Flávio ou não. E outra coisa, o Jair está pedindo para ir para o hospital e está pedindo para não voltar mais para a cadeia. Se o Xandão der a domiciliar, aí a gente vê que o acordo... Que o pacote é mais completo do que a gente imaginou, né? É isso aí. Nossa Senhora. O que dói é que quando a gente não resolve bem o nosso passado, tudo volta. Então assim, a gente corre o risco de ter outro golpe daqui a pouquinho. Pode esperar, Roberta, vai ser já. Vai ser com o Lula eleito, vai ver a confusão que vai ser de novo em Brasília. Exatamente. E vão quebrar a casa lá, que é hoje comandada pelo Hugo Mota, vão quebrar a casa que tem o Gilmar Mendes, que está nesse acordo também, vão quebrar essas casas. É absurdo. Vamos ver o tamanho da redução, né? Ontem a gente estava dando alguns números aqui, hoje o número que se dá é que o Jair Bolsonaro cairia de 27, talvez para 20 anos de pena total. E se ele cumprir 1/6, dá uns 3 anos, né? 3 anos e pouquinho de cadeia. Os generais, que alguns pegaram 20 anos, vai reduzir para 10 a pena total, ou 12. Cumprir 1/6 significa 2 anos. Significa que o Braga Neto, que já está em prisão, já estava em prisão preventiva já há 1 ano, talvez cumpra mais um, se isso for aprovado, mais um e sai. Se muito, Quer dizer que um ladrão de celular ganha o mesmo tempo de cadeia que um golpista. Que um golpista desse tamanho. É isso? Esse é o Brasil que temos? Essa é a nossa justiça. A gente tem que cobrar e tentar ver se isso se reverte, mas está com muita cara de que vai passar mesmo. Gente, e essa decisão de Hugo Mota de pautar o PL da dosimetria ontem, por ter tudo a ver, pode ter, na verdade, tudo a ver com uma briga por emendas parlamentares. Presta atenção, o jornal o Globo publicou uma conversa de deputados da base aliada de Lula, atribuindo essa manobra a uma insatisfação com o governo. Logo depois da reunião de líderes em que foi comunicada a votação da dosimetria, deputados do PDT relataram cobranças da oposição para que os recursos fossem liberados. Vamos ver o que disse o deputado Léo Prats, do PDT da Bahia. Abre aspas. Você não viu a narrativa de quando veio a pauta na reunião de líderes? O Sóstenes disse que pagou 58% das emendas. Hugo Mota veio e disse, eu preciso da ajuda para pagar. Aí o Lindbergh Farias, do PT, e o José Guimarães, líder do governo, disseram, até 30 de dezembro paga. Aí veio essa pauta, o PL da dosimetria. Eu sabia que vinha esculhambação. Olha, gente, procurado pelo Globo, Mota não se manifestou e os parlamentares do PDT também não quiseram comentar o que tinham falado mais cedo. É muito interessante esse vídeo, é uma conversinha que a gente vê ali um pouquinho antes, né? É uma daquela confusão com o safadeza. Assim, conseguiram captar esse áudio e, assim, é vergonhoso. É falta de vergonha na cara, sabe? É mais um ingrediente, né? É um requinte ali para o empurrão final que faltava. Porque tem toda essa operação política do centrão, da direita e tal, mas tem o interesse miúdo da base lá dos parlamentares. Para empurrar essa turma para votar numa coisa que é tão polêmica, você vê que teve 148 votos contra, né? Teve um pedaço do centrão que não ficou, teve 291 a favor. Teve essa insatisfação que é paroquial, que é de cada um ali. Ah, cadê a minha emenda? Cadê a minha emenda? E o governo Lula está segurando a execução das emendas porque é uma falcatrua atrás da outra. O governo está tentando evitar a execução, né? E o Supremo, através do Flávio Dino, estava questionando essas emendas, né? Mas eles estão nesse atropelo e fizeram essa votação também para mostrar que é um assunto que mobiliza o Congresso Nacional.
Que herança maldita do Bolsonaro essa questão de Que emendas. herança A gente sabe que as desgraçada. emendas existem antes de Bolsonaro, mas o jeito que se tornou no governo Bolsonaro é algo pornográfico, Chico. Porque aí ele tirou do executivo, o Bolsonaro entrega ao Congresso praticamente o governo. Ele não gostava de governar, não gostava de fazer obra de nada, ele entregou inteiro, ali em forma de orçamento secreto, ao Arthur Lira. A execução do orçamento ficou com o Arthur Lira, a economia ficou com o Paulo Guedes, que também não soube administrar direito, e o Bolsonaro ficou com a agitação, fazer agitação, fazer cercadinho, fazer aquelas declarações estapafúrdias. Ele não governou, ele terceirizou o governo e ficou fazendo gracinha para distrair o público, enquanto o Paulo Guedes, a encomenda era distrai o público, Bolsonaro, enquanto o Paulo Guedes faz as privatizações. Mas foram tão ruins de serviço que nem conseguiram, ainda bem, privatizar. Fizeram a Eletrobras, né? Que foi fizeram puta prejuízo. E um pedacinho da Petrobras, um pedaço grande, até a BR Distribuidora, né? Venderam o Paulo Guedes vendeu uma porrada de coisas que interessavam, inclusive a família dele, ali, negócios mais próximos dos bancos amigos e tal. Mas foram incompetentes, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Mas... bem que o sistema da Eletrobras é uma porrada, né? Foi uma pancada. O sistema Eletrobras é verdade, Chico. Não é que eles prometiam vender Banco do Brasil e Petrobras. Aí a Petrobras, eles ficaram no meio do caminho, venderam a BR Distribuidora e venderam aquela grande refinaria da Bahia, né? Que foi para os árabes, atribui-se até as joias do Bolsonaro e da Michele. Dizem que veio daí desse acordo com os árabes. Um presentinho do fundo árabe que comprou a refinaria a preço muito abaixo do que valia a refinaria Landulfo, me falha agora o sobrenome, né? Mudou até de nome depois que foi vendida, mas foi a primeira refinaria da Petrobras, né? Era uma refinaria histórica na Bahia. Mas mostra, eu fui derivando aqui e falando de outros assuntos. O que você disse é que é uma herança maldita porque o Bolsonaro, por não gostar de governar, entregou para o Arthur Lira e o Arthur Lira aprofundou essas emendas que estão aí e agora é difícil tirar, né, Roberto? É isso, exatamente. Assim, juro, difícil. Difícil tirar porque... Envolve aprovação. E essa turma está viciada como um drogado. Se tirar, eles vão ter como é que chama quando tira a droga? Abstinência. Vão ter uma abstinência que é arriscado alguns desmaiarem lá no Salão Verde. Eu acho que foi isso que aconteceu ontem. Esse deputado do PDT, que na verdade ele não tem nada a ver com a história. O deputado do PDT meio que conta o que ele ouviu, né? Mas ele narra isso, a turma do Sóstenes desesperada, porque não estão entregando as emendas para a gente. Cadê a nossa droga? Então eles estavam com síndrome de abstinência, sim. Síndrome de abstinência. Rodrigo, a gente já comentou um pouquinho, né, da cassação da Carla Zambelli, né, porque a CCJ aprovou aí por 32 votos a favor e 27 contra. Eu fico chocada. Apertado até, né? Eu fico chocada. Exatamente. Eu queria conversar com vocês sobre esse placar. Muito apertado. E, aliás, é algo que, assim, era líquido e certo que ela tem que ser, porque ela está condenada em 2 processos, transitou em julgado, veio na sentença, ela deve perder o mandato. Só que, oficialmente, é o Poder Legislativo que tem que decretar a perda do mandato. E aí 27 deputados têm a cara de pau de dizer não, deve continuar no mandato. A deputada que cometeu 2 crimes, que vai ser presa no Brasil, provavelmente, já está presa na Itália. Que fugiu? Como assim? Então, eles estão desafiando mesmo a justiça. Por isso que eu fico pensando também, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes fazerem acordo com essa gente, olha, depois eles voltam e arrancam a cabeça do Alexandre de Moraes. Arrancam a cabeça, em praça pública. Fiquem espertos, viu? Eles não vão poupar ninguém, não. Agora, em relação a Zambelli, eu sou até favorável hoje que ela fique na Itália. Melhor. Lá eles estão tratando com muita seriedade. Ela alegou doença, foi lá uma junta médica para valer, viu que ela não estava com nada, não soltaram, não deram moleza. Aqui no Brasil ela consegue uma liminar em 2 dias. E vai parar em prisão domiciliar. E vai para casa. Vem aqui para os Jardins em São Paulo. Vai sair com revólver de novo na rua. Então, eu sou até a favor que fique na Itália mesmo. Do jeito que as coisas andam, não é nada difícil isso acontecer. Deixa eu trazer um recado, gente, porque faltam só 4 dias, tá? Vem aí a turma 2026 da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História.
Olha, a primeira turma dessa pós foi um dos maiores sucessos aqui do ICL. Foram mais de 5.000 alunos que redesenharam o prazer de estudar e agora têm ferramentas para entender o Brasil para além dos livros de história. Estudantes de todas as idades e cantos do país, eles encontraram aqui no CL uma comunidade de trocas e conexões genuínas. Hoje a gente quer que você ouça o relato da nossa aluna, a Daniela Conceição Pinheiro, para você ver como é importante e o impacto dessa pós na vida dela. Vamos ver. É como se a pós-graduação estivesse realizando uma utopia que eu tinha dentro de mim. Eu até emociono. Eu me chamo Daniela Conceição Pinheiro, tenho 49 anos e eu trabalho com a psicanálise francesa. Tudo que me sobra, eu tô indo pro pós, que para mim foi a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ler os livros do Gessé Souza é como se ele tivesse me dito assim, valeu a pena vir a esse mundo. Ninguém fala desse povo maravilhoso que existe até que eu descubro um Gessé Souza que responde todas as minhas angústias por 25 anos. E que eu parecia doida para todo mundo. Então, assim, por exemplo, eu acho que eu vou fazer para mim mesma uma monografia maravilhosa sobre essa pós-graduação. Eu diria para você que talvez tenha valido mais até do que meu início de mestrado e meu doutorado, que eu ainda não concluí. Assim, a bagagem da pós-graduação. Eu não só pretendo indicar, como eu pretendo presentear várias pessoas o ano que vem com essa pós-graduação. Essa é a minha meta o ano que vem. Eu quero levar umas 5 pessoas. E se elas alegarem eu não tenho condições, eu vou ter para oferecer. Que bacana, Daniela. Belo depoimento, né? Maravilhoso. Que bacana. Maravilhoso. A pós do ICL está bombando. O ano que vem temos aí pelo menos duas. Então aproveite, tá bom? Porque é desse jeito que o ICL tem impactado as vidas das pessoas. E desse jeito também que nós construímos uma nova relação com o Brasil, com a política e com a própria história. E chegou a sua vez, tá? De viver essa revolução. Presta atenção porque no dia 14 de dezembro, às 8 da noite, o ICL vai apresentar um pacote completo de novidades para a turma do ano que vem, incluindo surpresas na grade e também outras surpresinhas que prometem levar a experiência ainda mais longe. Garanta agora a sua vaga. Corre lá em icln2.com.br, icln2.com.br. Estou te esperando porque eu já estou matriculada para a pós do ano que vem. Vamos seguir aqui com o N2, gente, porque as polêmicas caronas aéreas do ministro Dias Toffoli seguem dando o que falar. Com exclusividade, o ICL descobriu uma outra viagem do ministro, dessa vez em um jatinho associado a Roberto Augusto Leme da Silva, mais conhecido como o Beto Louco. Acusado pela PF e pelo Ministério Público de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro que beneficia o PCC, Beto Louco está foragido da Justiça, isso desde agosto, quando foi deflagrada a Operação Carbono Oculto. Eu convido agora o jornalista Flávio VM Costa para nos contar detalhes dessa história. Flávio, seja muito bem-vindo, boa noite. Olha, os jatinhos rendem, né? Boas histórias pra gente, é impressionante. É a República dos Jatinhos. Total. Boa noite, pessoal. Cada enxadada é uma minhoca que aparece nessa Cada história. voo é um personagem. Cada voo é um personagem diferente, né? Eu e a Alice Maciel publicamos essa reportagem hoje no site do ICL. O Dias Toffoli, ele viajou no dia 22 de setembro do ano passado, no jato de prefixo PRSMG. Esse jato é operado pela TACS Aéreo Piracicaba, que tem relações com o Beto Louco, né? O Beto Louco usava esse jato de maneira constante para fazer seus voos pelo país e até para o exterior. O ministro viajou num domingo, no dia 22 de setembro do ano passado, se dirigiu até Ourinhos, de lá pegou um helicóptero e foi para o resort de luxo Taiaiá, que fica ali na divisa de São Paulo e Paraná, né? Ele voltou no final da tarde para Ourinhos e depois foi levado nesse mesmo jato para São Paulo, né? É uma viagem que, segundo o relato do Mauro, que foi nossa fonte nessa matéria, o Mauro Capucci Matosinho, aquele piloto, né, que revelou outras histórias relacionadas a esses jatos, o ministro participaria de um coquetel nesse resort, né? Até o convidou o piloto para
acompanhá-lo, né? E o ministro não explicou para a gente, né? A gente procurou o ministro Dias Toffoli, ele não explicou quem pagou pela viagem e nem se ele já voou outras vezes naquele mesmo jato, né? O próprio resort também não se manifestou e nem a empresa, a Táxi Aéreo Piracicaba. Boa noite já, né? Bem-vindo. A gente falava agora há pouco do Dias Toffoli, que também está, tudo indica, faz parte desse acordão, né, que nós estamos assistindo no Brasil. Aliás, só um parênteses muito rápido, 7 horas da noite, fique aqui com a gente que nós vamos voltar ao tema do acordão espúrio no Brasil, com uma transmissão especial com o Luiz Costa Pinto, com Juliana Dalpiva, com toda a nossa equipe, a partir de 7 horas da noite. Mas voltando ao tema aqui com o Flávio Costa, o Toffoli, outro dia, a gente soube que ele foi viajar junto com um advogado que presta serviço para o Banco Master, né, lá para assistir o jogo do Palmeiras. E na volta, curiosamente, deu uma decisão que interessava bastante ao Banco Master. Então, pelo jeito, ele gosta de usar jatinhos de amigos, né? Nesse caso, vocês já conseguiram entender assim, que evento foi esse, por que ele foi até lá, por que ele precisou desse jatinho? Tem aí o contexto geral. De qualquer maneira, é grave, né? Porque ele voou num jatinho de alguém que agora é investigado por participar do crime organizado no Brasil, né? Não, nem sequer quer saber de quem é o jatinho, já sai pegando a benesse, né? A benesse. Cara, eu acho que o Edson Fachin, ele está no rumo certo de exigir um manual de conduta dos ministros. Fachin. Isso é um exemplo, um exemplo assim, explícito de que tem que ter um manual de conduta. Você não pode sair pegando qualquer avião, inclusive esse avião que assim, as reportagens têm mostrado uma relação, no mínimo, suspeita a ligação desse jatinho com facções criminosas. Então, gente, o cara não quer nem saber de quem é o jatinho, já vai entrando. O ministro do Supremo pode pagar a viagem, né, Flávio? Mas vocês conseguiram apurar o contexto em que acontece essa viagem? Ele faz um bate e volta, né? No interior, ele sai de Brasília, vai para Ourinhos, faz esse bate e volta, né? Esse resort, ele já teve entre os sócios dele irmãos do ministro e outros parentes do ministro Dias Toffoli. Ele, inclusive, anos atrás, ele já pegou uma carona do jatinho da FAB para participar de outro evento nesse resort. Então, esse resort, digamos assim, é meio que da família e de amigos do ministro, né? Ele foi participar de um coquetel. O que não ficou claro para a gente é que se houve uma transação comercial de fato, ou seja, se houve um pagamento formal, né, à empresa táxi aérea, ou se foi uma carona, né? O ministro não respondeu a gente perguntou quem pagou pela viagem, se ele conhecia a táxi aérea Piracicaba, se houve alguma checagem, né, de informações sobre essa empresa. Mas o ministro se guardou em silêncio também, né? O que para mim é estranho, porque ele poderia dizer, não conhecia. Na época, assim, a Táxi Aéreo Piracicaba não estava associada publicamente ao Beto Louco, né? Ele poderia dizer, conhecia essa empresa, apenas aluguei, né? Sim, seria me chama a atenção também, esse foi o mesmo jato que o Beto Louco usou para levar aquela sacola de dinheiro para, supostamente, o sacola contendo dinheiro vivo, para o senador Ciro Nogueira. Esse é o avião de negócios do Beto Louco. E esse avião, o dono desse avião é um fundo de investimentos investigado por lavar dinheiro para Beto Louco. Ou seja, de fato, o avião é do Beto Louco, né? Então, o ministro não nos ajudou a esclarecer as circunstâncias em que se deu essa viagem, né? E as duas empresas, como eu já disse anteriormente, se guardaram em silêncio, né? Nenhum resort respondeu se foram eles que pagaram, né, pela viagem, e a Táxi Aéreo Piracicaba não respondeu quem pagou pela viagem. Aliás, o espaço está aberto, né, por parte do ICL. Seria muito assim, normal até que o Toffoli, se não tivesse nada, né, estranho, Roberto, falar, olha, eu tenho dinheiro, ganho bem como ministro, estava desesperado, não podia comprar não consegui planejar essa viagem, podia ter comprado para uma outra cidade próxima e pego um táxi, não. Resolvi ir de jatinho. E paguei, tá aqui, ó, a fatura, paguei, pronto. Mostra a nota, tá resolvido. Ninguém tem nada com isso, né? Então seria a resposta mais normal para alguém que ganha muito bem com os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Que não deveria ter nenhum problema em alugar o seu próprio jatinho, né? Para ter segurança, enfim.
E na viagem para ver a final da Libertadores é a mesma coisa, né? Exatamente. Não pode. Agora ele está lá com o caso Master, né? Sentado em cima do caso Master. A gente vai suspeitar. Cabe à população inteira suspeitar. Claro. E sabe o que dói, assim? O que tá claro, Não é falta de dinheiro, né, claro pra Flávio? gente, Para alugar um jatinho, assim. Então, assim, fica difícil arrumar um pretexto. O que está claro para a gente, a partir dessas reportagens que a gente tem publicado, que o setor de jatinhos aéreos se faz muito negócio no Brasil por meio desses jatinhos, nesses voos, sabe, nessa troca de favores, sabe? Dá uma carona de um jatinho e de repente, né, você consegue algo mais para frente. É uma grande moeda de troca, né? É um setor que as pessoas se encontram nesses hangares, nesses jatos, para resolver pendências jurídicas e empresariais, né? É uma verdadeira, assim, um perdão do trocadilho, uma caixa preta, né? O setor aéreo privado no Brasil. Agora, Flávia, a gente tem um print aqui de uma conversa, vou pedir até para a nossa produção colocar aí na tela. Tem uma fala assim, ó: lindinhos, vou decolar para Ourinhos agora. Acho que até umas 5 tô em São Paulo. E aí essa pessoa confirma, é o Dias Toffoli. Essa conversa é de quem, Flávio? Roberto, essa conversa é do Mauro Caputinho Matosinho, o piloto, né, que nos deu entrevista. Ele nos apresentou alguns prints de conversa do WhatsApp no dia que ele viajou com o Dias Toffoli, para provar o que ele estava dizendo, né? No dia, inclusive, ele não sabia que ia levar o ministro, ele só descobriu que o ministro que ele levaria o ministro do STF quando o Dias Toffoli chegou no aeroporto de Brasília. Então, ele mostrou para a gente diários de bordo, conversa de WhatsApp, para mostrar que ele estava falando a verdade, né, sobre essa viagem com o Dias Toffoli. Essa é a conversa dele com um amigo dele. Sim, não. As revelações desse piloto, né, dadas aqui ao ICL, recomendo quem não viu ainda, tem uma série de vídeos, tem textos no portal do ICL. O que esse piloto tem revelado do poder no Brasil é brincadeira. Nessa mesma ciranda dos jatinhos, ele revela o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, como possível ganhador de um presente, de uma sacola de dinheiro também carregada num desses jatinhos do Beto Louco. Ele revela o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, como possível comprador desse jatinho, não é, Flávio? Então, jatinhos com essa empresa. Exato. Já custam um valor de 30 milhões para cima. 30 milhões de reais para cima. Já tinha muito caros, inclusive. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: código de conduta para ontem. Pelo amor de Deus. Para ontem, gente. Não dá. Mas você vai ver, ainda mais com esse acordo dando certo, não vai ter código de conduta, o Fachin vai ficar lá reclamando sozinho e vai ficar por isso mesmo. Você acha, Rodrigo, também? Não sei, depende da pressão, depende do que acontecer nas próximas semanas no Brasil. Enfim, a gente está aqui falando desse tema da viagem do Toffoli, mas pensando no macro, né? Que é nesse acordão que desde ontem ficou claro para a gente que há esse acordão para aliviar para o Jair Bolsonaro, mas não tanto pensando no Jair Bolsonaro, mas pensando que tem que aliviar para o Jair Bolsonaro o porquê, aí ele vai facilitar a vida para a candidatura do Centrão. E que uma parte do Supremo Tribunal Federal participa disso. E que o Toffoli é muito próximo do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que, segundo a apuração do ICL, estão participando também desse esquema, desse grande acordão. Então, se essa turma sair vitoriosa nisso e conseguir trazer uma candidatura forte para 2026, eles vão deitar e rolar, vão continuar viajando em jatinho. O que nós temos que mostrar é isso, que essa turma que fala em antissistema e tal, é a turma dos jatinhos, é a turma do crime organizado, é essa turma, é todo mundo junto, né? E esse ministro, infelizmente, Dias Toffoli, foi uma nomeação feita pelo governo Lula. Sim. E, nossa, ele tem uma trajetória lamentável. Repito, pode ser que ele estraga aí e diga, não, eu só aluguei o jatinho, eu não conheço o Beto Louco, não sabia quem era. Agora, é muita coincidência, né? E também, depois na outra, a pior ainda foi essa do grupo do Master. Então, mostra que ele gosta de viajar num jatinho e não gosta de explicar. Ele, como ministro, chefe de um dos poderes da República, tem que explicar
o que ele estava fazendo no jatinho, lá com o advogado do Banco Master, e no jatinho ligado ao Beto Louco. Ele tem que explicar, Chico. Tem que explicar. Viajante contumaz, né? De jatinhos de gente duvidosa. Porque Isso, é isso. A gente já trouxe 2 casos num ficar curto claro espaço de tempo. Eu acho que tem que ficar claro, Roberto, que as autoridades elas têm que prestar conta dos seus atos. Né? Sim. Eu acho muito estranho que o ministro ele não responda sobre a viagem lá relacionada ao Banco Master e não responda também sobre essa viagem agora em um jatinho associado ao Beto Louco. Assim. Acho que é uma postura muito não republicana, né? Podemos dizer assim. Não, é inaceitável como figura pública. Inaceitável. É isso. Se não quer dar satisfação, acho que tem que mudar de profissão, né? É um personagem da República que vai decidir sobre a vida desse povo todo, do dono do avião, sobre a organização criminosa, sobre o Ciro Nogueira, sobre qualquer uma das pessoas, possíveis donos desse avião. Então tem que prestar contas. Não, e são casos muito graves que impactam o nosso país de uma maneira muito ampla, sabe? Não é uma viagem de jatinho que você vai, o destino final, não. São negócios que são feitos, e negócios grandes, Banco Master, né? Beto Louco, ligação com crime organizado. Quer dizer, assim, são situações muito sérias. Muito pesadas. Assim, eles deveriam falar, eu não quero participar desse julgamento, eles deviam se declarar... mas se começar a se declarar, fazer esse tipo de declaração para não participar do julgamento por ter alguma relação, vai ficar complicado, porque imagina, pega o Gilmar Mendes, ele faz aquela não vai sobrar ninguém para julgar, né? Não vai sobrar ninguém, porque as relações de Brasília são imorais. Por isso que deveriam ser totalmente abertas. Olha, está aqui a nota, paguei com o meu próprio dinheiro, não ando em avião de facção criminosa, não ando em avião de banqueiro, porque daqui a pouco eu vou declarar silêncio no escandaloso caso do Master e vão me cobrar. Escritório da minha esposa não pode atender quem está enrolado. Sim, fazer contrato milionário para um caso aparentemente simples, de calúnia. Complicado. Flávio Costa, tendo mais detalhes, por favor, volte aqui no N2. Siga o piloto, Flávio Costa. Siga o dinheiro, siga o piloto. Pra gente acompanhar essa história aí, viu? Pessoal. É um prazer. Prazer, obrigada. querido. Um abraço. Parabéns por mais essa. É impressionante, né? Mas o CL tá de olho dos jatinhos, hein? Tá de olho e esse piloto sabe mais, hein? É só o começo. No início, quando o ICL revelou essa história do piloto, ali a imprensa, ninguém deu muita bola, isso é coisa do ICL, estão exagerando, você está vendo aí? Está vendo aí? Não tem uma ponta que não seja um fio desencapado nessa história do piloto dessa táxi aéreo Piracicaba. Facção criminosa no meio, ministro do Supremo, senador da República como Ciro Nogueira, presidente da União Brasil, tudo nessa conexão aérea aí. Pois é, eu fico muito preocupada quando a gente olha, né, a história e o poder que tem o STF hoje de resolver muitas questões, mas ao mesmo tempo a gente se depara com isso, né, Chico? Assim, as entrelinhas, né, as relações dos ministros, tanto com políticos e julgados e condenados e pessoas que estão ali em processo. É tudo muito... É ilegal, talvez não seja, mas é imoral. É imoral. E Brasília, o espírito é esse, né? Até mesmo o cara que nunca teve um cargo, eu já vi muitos casos, assim, eu como repórter de Brasília, o cara no segundo uísque, na terceira mordomia, ele já está numa linha de corrupção. Porque ele pode dizer, não, eu sou puro, não vou me corromper. Gente, mas se você pega um favor de um cara que você vai julgá-lo depois, muda. Com certeza. Não dá. Você tem que ser um juiz e se comportar como juiz. E o Código de Conduta, eu acho que não tem que ser só lá para cima, para a Corte Superior, não. Tem que ser para o Judiciário inteiro. Sim. Porque o juiz da comarca lá também não pode ficar jantando com o latifundiário que ele vai decidir um caso na próxima semana.
Não deveria, né? Eu lembrei daquele jantar com desembargadores do velho da van agora. Lembra? Sim. Pode, isso não pode acontecer. Você não pode ficar jantando com o velho da van e na próxima semana tem um caso da empresa para decidir, né? É sobre isso. Porque digamos assim, não, eu não vou, ninguém me corrompe, eu não vou levar em conta o camarão que eu comi naquele jantar. Gente, mas você estabelecer uma relação, a cidade sabe daquela relação, qualquer decisão que você der vai ser suspeita. Sim. E a gente tem o direito de pensar o que a gente quiser também. Né? Exatamente. Mas aí eu volto a Maria da Conceição Tavares, grande economista brasileira, que dizia: a burguesia, a alta sociedade decide o destino do povo nesses jantares. Eles jantam, mas quem é comido é o povo. O prato principal. O prato principal. A gente conversa agora com o nosso querido Leonardo Trevisan sobre Nobel, sobre FIFA, sobre premiação. Vamos falar sobre tensão na Venezuela. Leonardo Trevisan, professor, seja muito bem-vindo. Temos vários assuntos hoje aqui no N2. É isso mesmo. Boa tarde, amigos. Se a gente pode chamar de boa tarde com o que vocês estavam falando, né? Não é boa tarde. Pois é bem complicado essa tarde. Fica difícil, professor. Roberta, boa tarde. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Chico, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. É isso, professor. É por isso que lutamos, porque é preciso, viu? Vamos lá, porque enquanto o governo Trump discute uma invasão na Venezuela, a principal opositora do país tentou receber o Prêmio Nobel da Paz presencialmente. O The Wall Street Journal publicou uma reportagem dizendo que ela deixou a Venezuela de barco rumo a Curaçao, de onde pegaria um voo para Oslo, na Noruega. Apesar de toda a operação, ela não conseguiu chegar para a cerimônia em tempo. Mesmo assim, o jornal afirma que ela vai continuar a viagem até a Noruega, professor. Todo o tom, né, dessa viagem, ela se presta a uma publicidade notória, né, contra a Venezuela, contra o Maduro, né? Não que o Maduro não precise de publicidade, ele também precisa, né? Mas, principalmente, quando nós olhamos para isso, nós vemos um excesso, né? Nós temos que lembrar por que é que Maria Corina ganhou esse Prêmio Nobel da Paz, né? Foi uma saída honrosa que a Academia Sueca, no caso específico, e a Academia Norueguesa, né, tiveram para evitar as pressões do presidente Trump, que queria para ele esse prêmio. Como o secretário de Estado, a Secretaria de Estado americana e o secretário Marco Rubio tinha feito uma indicação 3 meses antes da Maria Corina, né, para o Prêmio Nobel da Paz, a saída honrosa foi mantida, né, foi lembrada e praticada, né? Maria Corina recebeu o prêmio para que as pressões de Trump diminuíssem. Por quê? Porque Trump tem um especial interesse em apoiá-la. É preciso dizer, né, que Maria Corina dedicou esse prêmio em iguais condições ao povo venezuelano, ela primeiro dedicou, e ao presidente Trump, em iguais condições, metade para cada um, né? Porque ela sabe perfeitamente como é que foi a origem desse prêmio, né? Agora, que o prêmio o Nobel da Paz está se prestando, né, a fazer um bastante alarde dessa opção Maria Corina para suceder Maduro, não há dúvida nenhuma, não é, Roberto? Todo esse movimento, toda essa situação, o mais rocambolesco possível, que ela fugiu e tudo mais, tem uma intenção óbvia, né? Colocá-la nos cenários possíveis se, por um acaso, Maduro for substituído. Só para lembrar que a Maria Corina Machado, né, porque a imprensa brasileira, uma parte dela, vende a Maria Corina Machado como uma grande defensora da democracia, né? Ela participou daquele golpe. Exatamente. Olha, e ali não foi golpe que nem o aqui do Brasil, que foi parlamentar. Ali foi um golpe clássico, aquele golpe do Hugo Carmona, quando Hugo Chávez, presidente eleito, não tinha dúvida nenhuma sobre a eleição dele, era o presidente legítimo da Venezuela,
A direita venezuelana derrubou o Hugo Chávez, prendeu o Hugo Chávez, nomeou um presidente chamado Hugo Carmona, que era empresário da Fiesp deles lá, e o cara assumiu o poder e a Maria Corina Machado assinou o manifesto em apoio a um governo golpista. Então, se tem uma coisa que ela não é democrata. Ela é da direita golpista venezuelana. E está sendo agraciada com esse prêmio porque faz parte de uma operação da extrema-direita mundial para tentar derrubar o Nicolás Maduro, que é o sucessor do Hugo Chávez. Então, não vamos entrar nessa... Eu sei que ninguém aqui está entrando, mas só para lembrar, nessa coisa de que Corina Você tem Machado... o próprio presidente da Academia Sueca mandando recado para o Maduro. Ou seja, o prêmio virou uma operação política. Operação política. Para derrubada do... Como ela desbancou o Trump, a gente acaba comemorando, né? Mas sem defender não estamos defendendo a santidade também do Maduro, mas é uma operação Casa Branca, Prêmio Nobel e etc., para derrubá-lo. Exatamente. Então esse prêmio... Sabe uma coisa, Rodrigo, que me chamou muita atenção nesses pendores democráticos da dona Maria Corina, né? São os convidados dela para a sessão. É o presidente do Panamá, são todos aliados de Trump. É o presidente do Paraguai, o presidente da Argentina e o presidente do Equador. Esses são os convidados. Será que a América Latina é só representada por eles? Né? Me parece que aí é aquilo que o Rodrigo falou, né? Há uma representação de um certo viés político que a Academia Sueca e Norueguesa precisavam pensar duas vezes, né? Há uma intenção muito forte aí, e me parece isso notório, né, de fazer agrados a Donald Trump, né, que é, evidentemente, o mais forte inimigo, com toda... Hoje, dois F-18 americanos sobrevoaram bem próximo o espaço aéreo venezuelano, no Golfo da Venezuela. Então, portanto, não há dúvida nenhuma que está se preparando um cenário, né, de substituição de Maduro. Nesse cenário, não é líquido e certo que o poder vá para Maria Corina. Não é líquido e certo. As coisas não são assim na Venezuela. É preciso dar uma cautela grande sobre isso, né? É muito provável que, de alguma forma, não é possível substituir um poder pelo outro. É muito provável que, se Maduro for substituído, há outras facções dentro do governo que vão assumir o poder, né? Eu cito duas delas, né? Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, que é a mais palatável para o contexto americano, ex-vice-presidente, ex-ministra da Economia. Foi ela que fez, durante aquele período em que a proximidade, o acordo de Barbados vigorou, que era Biden retirava as sanções e Maduro prometia fazer uma eleição limpa. Durante esse período, com sanções, ela reorganizou um pouco a economia venezuelana. Melhorou a economia venezuelana. Então, você tem essa opção, você tem a opção de Delcy Rodrigues para substituir e que tem representatividade dentro do exército venezuelano, mas você tem uma outra opção, que é Diosdado Cabello, que é ministro do Interior. Este, sim, complicado, porque ele é relacionado à mão forte do regime, ele é relacionado principalmente aos órgãos de segurança. Professor? O exército venezuelano, ele é meio juiz dessa situação. Maria Corina não tem muita chance nesse processo, não, viu? Professor, a gente já volta a falar de Venezuela. Só quero trazer imagens ao vivo da Câmara, porque o Glauber Braga começou agora há pouco a defender o pedido de cassação. Vamos dar uma olhadinha. Retira da parlamentar os seus direitos políticos, deputada que hoje, inclusive, está presa na Itália pelos crimes cometidos. Não venham querer me igualar com o caso de Eduardo Bolsonaro. Eu não conspirei contra o meu país no exterior. Eu não promovi ações de ataque à classe trabalhadora do nosso país.
Você pode discordar daquilo que eu estou dizendo, mas você não pode calar a minha boca e me impedir de dizê-lo. Senão, eu serei um deputado cassado antes da votação. Se for para não discutir os grandes temas, para não falar o que é fundamental e simplesmente me comportar, imaginando que com isso possa ter a boa vontade de alguns para que a cassação não se dê. Senhoras e senhores, o que eu estaria fazendo era me cassar previamente e me corrompendo. Eu pergunto aos deputados e deputadas, e principalmente ao povo que está nos assistindo, durante todo esse período que eu aqui estou, desde o ano de 2009, e não é pouco tempo, existe uma única denúncia de corrupção contra mim? Existem, deputados? Não tem uma única denúncia de corrupção. Professor Leonardo Trevisan, o senhor deve estar acompanhando, né, todo esse processo de cassação do deputado Glauber Braga e certamente viu imagens de ontem, né, do que aconteceu ontem na Câmara. Sim. O deputado está, de fato, né, cobrando um exercício de direito que lhe é sagrado, né? E, de alguma forma, ele tem o direito de falar, tem o direito de se defender, e, principalmente, eu acho que nós temos que levar em conta essa frase que vocês destacaram, né? Ele não tem nenhuma denúncia de corrupção ao longo de todos esses anos, né? De 2009 a 2025, né? São longos 16 anos, 4 mandatos, ele não tem nenhuma denúncia de corrupção. Não parece ser o caso dos outros ameaçados, não é verdade? Então, de alguma forma, parece que nós precisamos separar o joio do trigo, né? Nós precisamos deixar bem claro o que é que está acontecendo. Quais são as acusações para os outros deputados que podem eventualmente ser cassados e qual é a acusação a ele, né? A acusação a ele, na prática, né, é a de ter posto o dedo na ferida, não é verdade, Roberto? Ele deixou bem claro sobre o que é que estava acontecendo, né? Ele, para usarmos uma expressão bem antiga, ele lembra aquela criança que olhou e deu um berro que ninguém podia dizer, né? O rei está nu, né? Ele mexeu com a grana, professor. Ele foi direto no dinheiro dos deputados. E aí pegou esse exatamente. Ele berrou, o rei está nu, né? E aí a coisa fica difícil, né? Aí ninguém sabe o que fazer para tapar a boca da criança, né? Porque a criança só falou o que era, o que todos estavam vendo. Exatamente. Agora, vamos só reforçar, né, que daqui a pouquinho, às 7 da noite, a gente vai fazer um programa especial exatamente para contar para você e para a gente entender no detalhe esse verdadeiro acordão feito com o Legislativo, STF, enfim, Gilmar, Toffoli, Paulinho da Força, assim, muitos parlamentares e o Judiciário também envolvido, né, nesse PL da dosimetria, que envolve cassação de Glauber, que envolve Alexandre Ramagem, que envolve Eduardo Bolsonaro. Assim, são muitas pessoas envolvidas numa troca que a gente vai esmiuçar daqui a pouquinho, às 7 da noite, perfeito, né, Rodrigo? Isso mesmo. Aqui nesse programa especial, viu, professor? Convido o senhor aí a assistir esse nosso programa, que a gente vai entrar no detalhe. Eu não vou perder. Eu não vou perder, eu vou ficar aqui assistindo. Muito bem. Não, acho que era importante a gente voltar para a defesa do Glauber lá em Brasília, né? Talvez nos despedir já do professor Trevisan e para a gente poder acompanhar a defesa do deputado Glauber, porque na sequência vamos trazer nossos comentaristas de Brasília. Eu também quero assistir. Por favor, professor. Eu também quero assistir. Então tá. Amigos, boa tarde a vocês. Vamos acompanhar a defesa do Glauber. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Vamos voltar lá para a Câmara, então? Vamos? Ao vivo. Acho que vai ser difícil. Porque a questão da greve de fome não é se manter nela, é ter a convicção firme para tomar a decisão de entrar nela, assumindo as consequências do que possa vir a ocorrer. E isso exige uma firmeza de posição e uma convicção profunda do que se está fazendo.
não é uma defesa exclusivamente de mandato. É a certeza que o que acontece aqui hoje pode servir de precedente para caçar a vereadora no município pequeno, que tem relações com os movimentos sociais e que vai ser duramente atingida se se faz isso nacionalmente, onde existem todos os holofotes. O que não se fará como perseguição nesse Brasil afora? Eu quero agradecer aos movimentos sociais, classe trabalhadora, militantes socialistas, militantes de esquerda e até aquelas pessoas que não são de esquerda, Fernanda, mas que chegaram para mim e disseram: olha, eu não tenho as suas mesmas convicções, mas é injusto aquilo que está se fazendo contigo durante esse período. Eu percorri em 1 mês e 18 dias, e parecia impossível, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, ouvindo as pessoas, plenárias públicas lotadas. Muita coisa ruim aconteceu nesse processo, mas aconteceu coisa boa também. Eu ganhei uma irmã, Celinha, que está aqui junto com a gente. Eu ganhei vários irmãos e irmãs espalhadas por aí. Olha, é carta marcada. É, isso que eu ia falar. Mas é importante, é muito importante essa fala do deputado Sim. Glauber Braga. Discurso firme, com convicção, mostrando que o crime que é atribuído a ele é ter enxotado um vagabundo lá que entrou na Câmara para provocá-lo. E ofendeu a memória da mãe dele. Ofendendo a memória da mãe, ofendendo todo mundo. Não sei que sangue frio, até sangue de barata, deixaria algum cidadão brasileiro, fosse deputado ou não, quieto diante da provocação. Igual aquele mesmo povo que ia para a sala de aula provocar professor, que ia para o hospital provocar médico e enfermeira. Aquela gente que a gente conhece bem desde 2018. Sabe? É o único crime dele. E assim, fica claro que o Hugo Motta fez um pacote, né, dentro desse acordão assim. Então, vamos reduzir a pena para favorecer o Jair? Vamos. Mas vamos fingir que a gente também dá uma pancada pro lado da direita. Então a gente tem que punir, porque o STF deve ter dito isso para ele. Ó, se vocês querem segurar a onda e diminuir a pena do Jair Bolsonaro, vocês têm que botar para correr os deputados que nós aqui no STF já dissemos que tem que perder o mandato, que é o Ramagem e a Carla Zambelli. Aí o Hugo Motta falou, tá bom, eu vou botar isso porque o STF está pedindo. Mas aí, para não parecer que eu sou um perseguidor da direita, eu corto a cabeça do Glauber Braga, que não tem nada a ver com invasão do Conselho Nacional de Justiça, não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado, não foi condenado na Justiça, não está preso na Itália, não está foragido, não é acusado de integrar a organização criminosa. Mas tem um detalhe. É inimigo de Arthur Lira. É inimigo do Arthur Lira. O Arthur Lira não perdoa porque no mandato em que o Arthur Lira tinha parte, inclusive, da esquerda tolerante com ele, o Glauber Braga não fez parte desse jogo. Foi para o confronto. E o Arthur Lira pede a cabeça do Glauber Braga para o Hugo Motta, que é um garoto de recado. O Hugo Motta é um garoto, quem manda na Câmara é o Arthur Lira. Sim. Ficou claro naquele episódio da ocupação da mesa, em que a extrema-direita ocupou a mesa, só desocuparam quando o Arthur Lira entrou em campo e organizou e falou, pessoal, vamos parar com isso. Né? O Hugo Motta não tem autoridade própria, ele é um garoto de recado do Arthur Lira. Você tem toda a razão, Roberto, importante lembrar isso. O Glauber está sendo punido não só porque ele é um nome da esquerda e, portanto, ele tinha que entregar a cabeça de alguém da esquerda para poder cortar as cabeças da Carla Zambelli e do Ramagem, mas porque ele é um inimigo do Arthur Lira. Se fosse outro de esquerda, talvez o Hugo Motta não entregasse. Né? A gente tem mais imagens que a Elô fez lá na Câmara. Vou pedir para a nossa produção colocar aí para gente. Olha o policiamento dentro da casa do povo. Virou aquela cena de ditadura, né? Da noite para o dia, de ontem para cá, o Congresso vira outra coisa. E o Hugo Motta tenta dizer que não foi ele que delegou a polícia legislativa a fazer
essa baderna toda. Claro que foi, os caras foram mandados por ele. O Glauber é o primeiro parlamentar a denunciar o orçamento secreto do Arthur Lira. É o primeiro que coloca o dedo ali e diz, ó, está acontecendo uma coisa aqui debaixo dos nossos narizes e eu vou ter que falar. Ele é o primeiro que denuncia aquela usina de emendas, aquelas emendas que o deputado pega e ninguém sabe para quem é, para que é, o que é para fazer, se é para serviço, se é para obra, se é para botar no bolso. O Glauber é o primeiro a fazer essa grande denúncia. É o primeiro a enfrentar ali, olho no olho, o Arthur Lira. Então, é esse o preço que ele está pagando. É isso. E a gente observava, enquanto o Glauber discursava, parte da bancada de esquerda ali, a gente viu a Benedita da Silva. Comissão de frente ali, a comissão, né, de frente. Fazendo... Deputados do PSOL, do PT, até do PDT, eu vi um ali com o lencinho do Brizola, ainda aquele antigo, o deputado do Rio Grande do Sul, ao lado, né, prestando ali solidariedade ao Glauber Braga, que todo mundo sabe vai ser caçado como parte desse acordão do Hugo Mota para poupar um golpista, chefe de quadrilha, que é o Jair Bolsonaro, e quem acaba sendo punido? O Glauber Braga. Se tem uma injustiça na história recente do Brasil, é a injustiça que está sendo cometida hoje pela Câmara dos Deputados, mais uma página vergonhosa conduzida pelo Hugo Mota. Uma sequência, né? Ontem ele manda a polícia bater em jornalista e bater em deputado, e hoje ele promove esse espetáculo aí para entregar a cabeça de um deputado a pedido do Lira e para parecer que ele... eu vou punir os dois lados, sabe? A falsa equivalência. É um dois-ladismo que não existe. Total. Assim, não tem comparação entre a Carla Zambelli, que é uma criminosa condenada, e o Glauber Braga, que reagiu a um provocador do grupo extremista do MBL, né? Que entrou lá para fazer justamente isso, para tirar o Glauber do mandato dele, e ele provavelmente vai perder o mandato depois da sessão de hoje. Agora, também informação importante aqui da Elô, que ela diz que quando o Glauber começou a defesa dele, Hugo Mota deixou a mesa. Ele não aguenta ouvir algumas verdades, né? Não aguenta, né? Ou aquele sorrisinho, que nem que ele deu para Bené, assim, que é um absurdo isso acontecer na casa, ou ele se retira da mesa. É covarde, né? Ele não assume o que faz e não aguenta sequer ouvir. Isso se chama parlamento. Parlamento é para falar e para ouvir. Parla, belo. Da origem do nome e tudo, né? Gente... daqui a pouco a gente vai ter a presença do Luiz Costa Pinto aqui, ao vivo, abrindo o nosso programa especial às 7 da noite. O N2 hoje praticamente não termina, né? A gente vai continuar por aqui, A gente termina, mas não termina. Acho que só o Chico vai ter que se ausentar. Tem um compromisso. Mas o Luiz Costa Pinto, a Juliana Dalpiva, e o Luiz Costa Pinto escreveu um artigo hoje lá no nosso site que conta todo esse bastidor. Nossa, é um belo roteiro, tá tudo ali. Tá tudo contado e ele vem ao vivo aqui, para quem não pôde ler, ele vem trazer detalhes, né, Roberta, daqui a pouquinho. Então fica com a gente vai ficar com um olho na sessão lá no Congresso e com outro olho aqui conversando com o Luiz Costa Pinto, com a Juliana Dalpiva. Eduardo Moreira. Edu Moreira está se preparando para entrar ao vivo e outros aqui, o Leandro Demore também está se preparando para entrar ao vivo. Convidamos juristas também para esse programa especial, para a gente entender a fundo. Não, vai ser uma forma de decifrar tudo o que está acontecendo em Brasília. O Lula Costa Pinto, assim, sabe tudo de Brasília de verdade, os labirintos, como funcionam os acordos. É o repórter, para quem não lembra, ou para os mais jovens, que dá aquela entrevista do Pedro Collor, que derruba o presidente Fernando Collor de Mello. É um repórter com muita história. Esse artigo dele é o roteiro do acordão. E olha, nenhum outro meio de comunicação, eu abri hoje Folha, UOL, G1, Globo, nenhum está contando esse roteiro completo. Por quê? Porque eles são parte do acerto. São parte. Ontem a cobertura do Jornal Nacional da Globo... Vergonhoso, porque tratava, assim, quase como uma coisa normal que o Glauber Braga fez. Tratava, sabe como? Como brincadeira de criança. Tomou a cadeira do presidente. Quem não sabe acompanha a política, quer dizer... gente, esse povo é zoado mesmo. Olha, zoeira, é só zoeira. Eles estão brincando, são irado esse povo. Brincou, o Braga sentou na cadeira do Hugo Mota, ele ficou meio bravinho e tal. Gente, isso não é forma de cobrir política no Brasil. Exato. Para com isso. A mídia hegemônica, de fato, para tudo vergonhosa. acontecido ali em Brasília,
tem deixado muito, mas muito a desejar. O que aconteceu ontem tinha que ser manchete, assim, da mídia impressa, da televisão. Sim, e não teve uma apuração mais aprofundada para tentar entender esse acordão. Não, é dar como um jogo de cadeira, literalmente um jogo de cadeira. Um sentou na cadeira do outro. Ah, não, isso foi feio. Acho que a mídia hegemônica já tem o seu candidato. É claro, pelo menos é estão isso preparando. que parece. Vamos nessa? Vamos. 7 horas, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa especial. Eu continuo aqui, o Rodrigo também. Chico. Até amanhã. Até amanhã. Bom programa a todos. Valeu, Chico. Obrigado. Eu vou no celular, no Uber, ouvindo o programa. Boa, boa. Eu não sou besta, né? Por favor. É 1 minutinho só. Vai rodar a vinheta, o Chico sai e a gente retoma o programa aqui. É tempo de tomar uma água. A gente continua por aqui. Até daqui a pouco. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5 mil pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.